Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós em mais um evangelho da nossa casinha querida de Clementina. Essa semana aqui vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E o evangelho, ele começa, dizendo: deixai vir a mim os pequeninos. E o primeiro item é: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, versículo 8. No item 2, ele vai falar: então apresentaram-lhe uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que vendo Jesus levou muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daquele que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, quando a gente lê essas passagens dos apóstolos com Jesus, o que Jesus está querendo dizer com isso, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, o que significa os puros de coração? Porque eles verão a Deus. São aquelas pessoas que têm no seu coração aquilo que Deus as criou, o amor absoluto. Então, não existe vaidade, não existe egoísmo, não existe maldade, não existe a inveja, não existe a raiva, né? Existe uma simplicidade sem igual e de um olhar de justiça para com todos à nossa volta, né? E aí, quando Jesus, fala que deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino de Deus é daqueles que os assemelham, o que Jesus está querendo mostrar para todos aqueles, né? As crianças são exemplos, desse coração, né? Por quê? Porque as crianças não têm essa maldade, não têm esse egoísmo, são frágeis, né? Elas estão ali para receber amor, para replicar aquilo que lhes ensinam, né? Ela não tem vaidade, ela não pensa em ser melhor do que a outra, né? Ela quer dividir aquilo que é bom, ela quer dividir a alegria que ela sente, ela quer espalhar aquilo para outras pessoas, ela quer estar com outras pessoas para amar, para brincar, para se divertir, né? Se lhe dão alguma coisa, ela agradece pela alegria de um presente, independente do valor, independente da marca, né? Ela se contenta com o abraço da mãe. Então, muitas vezes, o amor lhe faz muito melhor do que um presente caríssimo, né? Ela vai aproveitar muito mais aquela lembrança do que do efeito material, né? Então, quando Jesus fala, das crianças, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, o que ele está querendo dizer? Que todos aqueles que têm essa simplicidade de sentimentos, que têm essa ingenuidade no coração, que querem o bem do próximo, compartilhar esse amor de estar com os seus irmãos, esses são os que se assemelham às crianças. Portanto, são aqueles que vão conseguir ver a Deus e entender a Deus, né? E por isso que deles é o reino dos céus. Porque nós estamos todos aqui, em busca desse caminho e dessa melhora. Deus criou todos nós da mesma maneira. Mas através do nosso livre-arbítrio, nós fomos optando durante milhares e milhares de anos, permanecendo muitas vezes no erro, escolhendo outros caminhos que não são. Mas Deus é tão misericordioso, esse Pai é tão amoroso para com nós, que Ele vai nos dando as reencarnações e as oportunidades de nós nos lapidarmos, Em uma delas, Ele permitiu que Jesus viesse e nos mostrasse com exemplos aquilo que nós deveríamos fazer. Amar o próximo, evitar o egoísmo, retirar de nós a maldade, olhar para todos como irmãos.
Termos a certeza que nós temos esse Pai amorável, que nos dá todo o conforto, toda a direção e todo o caminho, né? Como pai, como os pais fazem com os seus filhos frágeis, porque nós assim somos para Deus, filhos frágeis, que a todo instante estamos titubeando para correr o risco de optar por um caminho errado. Mas Ele, como sábio, nos dá uma outra oportunidade de nos ensinar e de aprendermos qual é o melhor caminho. E Jesus veio mostrando isso para nós e pegou o exemplo dócil das crianças para nos mostrar que com essa simplicidade, com essa leveza, com essa fragilidade é que a gente vai alcançar o reino dos céus. Quando eu digo fragilidade, é porque nós, né, como filhos de Deus, nós muitas vezes pedimos para o Pai alguma coisa que nós queremos, mas nós temos a pretensão de achar que Deus tem que nos atender, porque nós sabemos o que é o melhor. E aí Deus nos atende, né? E a gente fica revoltado. E o que acontece com uma criança? A criança, né, ela tá ali sob os cuidados do pai. O pai tira a criança do lugar e põe ela em outra. E a criança simplesmente segue aquele outro caminho, porque o pai está evitando que aconteça um mal. Nós, quando Deus não atende às nossas preces e nos coloca em outra direção, será que a nossa reação é a mesma de seguir? Será que nós temos essa visão de que esse Pai está nos tirando de um mal maior e nos colocando no caminho em que nós devemos seguir? Então, bem-aventurados os puros de coração. Isso é a pureza de coração. É a gente confiar nesse Pai que nos orienta, que nos ama, que nos mostra o melhor caminho para nós seguirmos, né? E aí, quando a gente começa a ter essa visão, né, dessa grandeza do amor do Pai para conosco, que somos seus filhos, né, que somos ainda crianças, né, procurando crescer e se aprimorar para chegar, né, a esse amor maior que é Deus, né, a sua semelhança, nós precisamos nos despir, né, dessa vaidade, desse orgulho, do egoísmo, né? Nós precisamos dividir com o próximo aquilo que nós temos. Ah, mas eu não tenho muito. Não, mas divide o que você tem. Ah, mas eu não tenho nada. Divide o seu sorriso, divide a sua paciência, divide o seu tempo para escutar uma outra pessoa, né? Quantas são as coisas que nós podemos fazer? Ai, putz, mas eu queria tanto aquilo. Mas você não precisa daquilo. Uma outra coisa não lhe serve para lhe fazer feliz. Se é material, aqui não vai ficar. Nós não vamos levar esse abraço das pessoas que nós amamos, o carinho daqueles que nós amamos. Então, nós precisamos retirar de nós todos esses outros sentimentos para nos assemelharmos às crianças, né? E assim seguirmos o nosso caminho de evolução junto com esse Pai, né? E o Evangelho depois, ele vai nos abrir um parênteses com relação a um questionamento sobre se nós somos espíritos tão antigos, né, que optamos por um caminho errado e Deus nos dá a oportunidade de reencarnarmos para melhorar. Então, o espírito de uma criança é um espírito que tem com uma bagagem cheia de defeito. E aí é que entra a questão. Como Deus novamente é misericordioso com a gente, né? Enquanto esse espírito reencarna, né, no corpo de uma criança, esse espírito perde a memória, né, ou a essência desses hábitos contrários de outra vida, dos erros que ele cometeu em outra vida. E Deus lhe dá a oportunidade dele receber nesse lar, nesse crescimento de criança para adulto, dentro de uma nova família, o amor de uma mãe, de um pai, né? Porque ele vem naquele corpinho frágil, sem nenhuma, né, das lembranças mais antigas, para que esse pai e essa mãe lhe mostrem os melhores caminhos, lhe deem o amor, lhe deem a essência do ensinamento da justiça,
da igualdade, né? Da divisão com o próximo, do carinho e do respeito para com todos. Então ele pode começar a adquirir novas bagagens para que esse espírito opte pelo caminho correto, né? E aí, com o passar do tempo, porque como seria, né? Se Deus não fosse tão misericordioso, você já imaginou uma criança com todas as características de um adulto, com erros de outra vida? Como seria, né, para uma mãe olhar para aquele espírito, ou cuidar, ou tentar melhorar, se ele assim tivesse? Então, é tão bonita a obra de Deus, né, como um todo. Esse Pai é tão amoroso com a gente, que Ele permite que nós reencarnamos novamente, né? Temos um período de esquecimento de todos os nossos erros de outra vida, somos recebidos, né, como um ser frágil que precisa de ensinamento, de amor, de carinho, de respeito, de um monte de coisa para a gente adquirir uma nova bagagem e optar pelo melhor caminho nessa nossa nova jornada. Então, olha quão abençoada é a obra de Deus, como esse Pai é tão misericordioso com todos nós, né? Então, como é bonito isso, a gente entender dentro dos exemplos de Jesus isso. Então, precisa ser criança para chegar no reino de Deus? Não, a gente precisa se assemelhar à fragilidade, à inocência, ao amor que uma criança tem para com todos, porque ele brinca com uma outra criança de igual para igual. Não existe competição, não existe vaidade, não existe ego. Ela quer simplesmente ser feliz, dividindo amor, dividindo aquilo que tem, né? Para ela se contenta. Então, por que a gente não se contenta com o que o Pai nos dá para nossa vida, né? E aí vocês vão falar para mim, poxa, Vivi, mas é tão complicado porque eu tô passando por uma fase tão difícil, é isso que esse Pai quer, né, pra gente? Como que eu consigo lidar com tudo isso, né? E aí eu vou ler para vocês uma passagem do livro Companheiro, do Chico Xavier. Ele diz assim: em qualquer circunstâncias nas quais te vejo o coração sozinho ou empobrecido de forças, contempla a imensidade dos céus, ergue a fronte, enxuga o pranto e caminha para diante, conservando o bom ânimo e a esperança, porque ainda mesmo que suponhas haver perdido tudo o que possuías de valioso na terra, trazes contigo o tesouro máximo da vida, que nenhuma ocorrência do mundo te pode arrancar, porque tem Deus. Nós temos Deus conosco, nós temos esse Pai que nos criou o tempo todo. Nós temos esse mestre querido que é Jesus. A gente abrindo o Evangelho, a gente sempre encontra uma passagem amorável de Jesus para nos ensinar a nos reerguermos, para enxergarmos os nossos olhos e vermos que mesmo diante de qualquer das dificuldades que nós estejamos passando, Ele vai abrir uma porta. Existe um porquê. Mas nós temos que confiar nos caminhos de Deus. Nós temos que ser esses filhos amorosos. Nós temos que ser esses filhos nós somos crianças frágeis, seguindo o que esse Pai nos quer. Mas não, nós cismamos de acharmos que nós sabemos mais. E não, como Pai amoroso e como pais que muitos de vocês são, sabem que a gente sempre quer o melhor para um filho, né? Muitas vezes dói dizer para um filho, não, você não pode fazer isso. Dói na nossa alma, porque a gente sabe que ele vai sofrer com aquele não. Mas aquilo não é para o bem dele. E assim é Deus para com a gente. Muitas vezes a gente insiste no erro e Deus está dizendo não. E nós achamos que nós estamos perdendo tudo. Mas não é isso. Ele está mostrando para a gente que o caminho é outro. E que nós devemos confiar. Olha, é muito importante todos esses ensinamentos desse Pai amoroso, que nós consigamos ter essa pureza de coração, que nós conseguimos abrir a nossa mente e nos despir de toda vaidade, de toda pretensão, de todo orgulho, né? Que são sentimentos tão contrários à nossa evolução e que a gente possa simplesmente ter o olhar de uma criança para com todo mundo, ter um respeito
que as crianças têm pelos pais em seguir e obedecer, né? Porque nós somos essas crianças, que nós possamos voltar a ter essa pureza de coração e confiar nesse Pai amoroso que tanto olha e faz por todos nós. Muito obrigada por vocês terem me escutado nessa noite. E assim, com o coração cheio de alegria, né? Por todos esses espíritos de luz que nos envolvem nessa noite, que trabalham na necessidade de cada um de nós dentro dos nossos lares. Que nesse instante abençoado, em que nós nos propomos com o nosso tempo a escutar a palavra de Deus, que nesse momento abençoado, todos esses espíritos amigos de luz nos façam companhia, para que nós possamos fazer as nossas vibrações dessa noite com o coração inundado de amor, de gratidão por esse Pai amado, que nós possamos iniciar agradecendo infinitamente por esse Evangelho, agradecendo pela nossa vida, agradecendo por tudo que temos e pedindo perdão a esse nosso Pai amoroso pelas nossas falhas, mas que nesse instante Ele possa nos cobrir com essa luz abençoada, nos fortalecendo, para que tenhamos amor, essa leveza e essa pureza no nosso coração, para conseguir enxergar as suas bênçãos na nossa vida. Que todos esses anjos protetores de luz, esses espíritos amigos, adentrem os nossos lares, fazendo a higienização das nossas casas, abençoando todos os nossos familiares que ali se encontram, fazendo com que nesse instante luzes amoráveis estejam em cada cantinho do nosso lar e no coração de todos aqueles que estão conosco na nossa família. Bendito seja, Senhor, esse momento de luz. Agradecidos que estamos, vamos visualizando o nosso globo terrestre, envolto por essa mesma energia salutar, por essas bênçãos amoráveis desse Pai, para que cada irmãozinho nosso, encarnado e desencarnado, receba nesse instante essa vibração tão amorosa de luz. Que todos os dirigentes, que todos os países, todos os dirigentes de cada nação recebam igualmente essa luz amorável, essa luz de equilíbrio, de justiça, de amor, de paz, Senhor. Para que consigamos encontrar a nossa evolução. Mas, Senhor da vida, que essa luz continue caminhando por todos os hospitais, auxiliando a tantos irmãos que padecem pelas doenças físicas, psicológicas. Que todos esses irmãozinhos recebam o seu lenitivo, ó Pai amorável. Que essas bênçãos auxiliem igualmente todos aqueles que padecem por esse vírus dessa pandemia que envolve a nossa orbe terrestre. Fortalece o coração de todos esses irmãos, de esperança, de novos dias. Senhor da vida, que a tua luz chegue a todos os asilos, a todas as creches, a todos aqueles, Senhor, que se encontram nas ruas, sem um lar, sem um abrigo. Mas, Senhor da vida, ajuda também todos aqueles que se encontram perdidos nos caminhos das viciações. Dai a eles essa luz no fim do túnel para que eles encontrem o seu novo caminho. Envolve de amor e de perdão todos aqueles que se encontram nas penitenciárias e nas casas de detenção. Permite, Senhor, que eles encontrem o teu amor. Senhor da vida, são tantos os nossos irmãos
que se encontram desesperados pela falta de emprego, pelos problemas de ordem psicológica, com depressão, com as síndromes, que todos esses irmãos possam igualmente receber o teu auxílio fraterno nesse instante. Senhor, ilumina o coração de todos os nossos adolescentes e das nossas crianças, para que tenham esse amor que Tu nos ensinastes. Obrigada, Senhor, por todas as casas que em Teu santo nome rezam e auxiliam na orbe terrestre. Obrigada por essa casinha que nos acolhe, que nos permite lembrarmos dos Teus ensinamentos. Que ela seja muito abençoada nesse instante. Que todos esses espíritos de luz que nos auxiliam recebam a nossa gratidão nesse momento. E assim, Senhor da vida, agradecidos que estamos por esse momento de sermos como Ti, auxiliares de Jesus, doando as melhores das nossas energias e dos nossos pensamentos a tantos irmãos como que com a gente estão querendo o seu aprimoramento. Dai-nos, Senhor, o fortalecimento para uma semana abençoada de luz e de amor. Ajuda-nos, Senhor, a ser esse instrumento de amor, não só hoje, mas todos os dias, purificando o nosso coração. Que assim seja e que nós possamos encerrar os trabalhos dessa noite com a prece que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças e graças a Deus. Que assim seja, queridos amigos, que vocês tenham uma excelente semana, repleta de luz, de paz e de amor. Boa noite a todos.